Graças e paz, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou Wilson, sou teólogo e missiólogo. Hoje nós vamos dar início ao curso de teologia, vamos para o módulo inicial, que é a introdução à teologia, e o tema dessa nossa primeira aula é o que é teologia. Então nós vamos aqui trabalhar algumas definições, entender como o termo teologia foi ampliando, né, ao longo da sua história. Vamos também apresentar algumas características, vamos falar sobre os tipos, né, de teologia, assim também como vamos abordar algumas linhas teológicas. Então é bastante conteúdo, né? Já peço aí para você já pegar aí um papel, uma caneta, já para anotar, porque tem muito conteúdo bom, certo? Para vocês poderem estar aprendendo. Teologia é um conhecimento, uma ciência muito ampla, né? E agrega muito para a nossa vida espiritual. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos já começar aqui com a definição, né, da teologia. Eu vou iniciar aqui com uma definição da palavra, tá certo? A teologia é a junção de duas palavras gregas, theos, Deus, e logos, estudo. Discurso, raciocínio. Então essa seria a definição da palavra, né, que tem origem no grego, são dois termos, muito comum, né? O logia é muito utilizado, sociologia, que é o estudo, biologia. Então, a logia está relacionada muito a estudo, assim como, né, a teologia. E a primeira palavra, theos, né, que vem, está relacionado a Deus. Então, seria o estudo de Deus, ou estudo sobre Deus. Essa é uma definição geral, tá? Porque a gente parte de uma definição única da palavra. Então, essa é a nossa compreensão a partir do termo, da palavra. Agora, nós vamos ampliar um pouquinho mais a nossa compreensão sobre a teologia, ouvindo aqui alguns pensadores que escreveram, né, sobre a teologia. Então eu começo, tá, com uma das primeiras obras que a gente vai encontrar o termo teologia, que é a obra de Platão, né? Platão, ele vai escrever em seu livro A República, e ele vai tratar a teologia, né, como... Eu vou ler aqui a definição para ficar mais claro para vocês. Para Platão, teologia é a compreensão da natureza divina, em oposição à compreensão literária própria da poesia. Então aqui, Platão ele está utilizando o significado da palavra, que seria a compreensão de Deus, estudo sobre Deus. Aqui ele vai aprofundar mais, né, sobre a natureza. E é importante que ele faz aqui uma diferenciação. Ele fala que esse estudo ele é oposto, né, ao que é literário, que é pautado na imaginação, muito do pensamento mítico. Tá? Platão vai entender a teologia como um campo racional, né, de estudo, que busca uma lógica. Então isso é importante nós já aqui diferenciarmos o conhecimento teológico do conhecimento místico, né, o conhecimento religioso. Tá? O conhecimento religioso é mais pautado nas questões relacionadas à crença, tá? Já o mítico é mais da imaginação, sem uma argumentação, e o conhecimento teológico é um conhecimento pautado mais da razão, fundamentado em argumentos. Então, é um ponto importante aqui que Platão destaca sobre a teologia. Bom, o aluno de Platão, um grande também filósofo do período clássico, Aristóteles, também ele escreve sobre a definição de teologia. Ele usa o termo teologia, e para Aristóteles, teologia é teologia metafísica, ciência primeira. Quando ele fala que é a teologia metafísica, metafísica é um dos campos mais importantes, né, da história da filosofia, que é o estudo daquilo que vai além da física, né, aquilo que vai além daquilo que nós podemos ver, tocar, né? São questões que fogem, né, às vezes, dos nossos sentidos. E nesse caso,
ele vai entender que a teologia, ela estuda isso, né? Ele vai relacionar a teologia com a filosofia, né? Sendo que quando ele fala que a teologia metafísica, ele está falando da metafísica porque é um campo extremamente importante da filosofia, né? A filosofia, na realidade, ela iniciou com o estudo, né, da metafísica, entendendo o transcendente, procurando entender os deuses, mas não da forma como era ensinado, como era passado pelos poetas, pelos míticos da época. Tá? Quando ele fala ciência primeira, ele está abordando que todo conhecimento, né, ele tem uma causa. Né? Todo conhecimento é feito de uma causa. E toda causa ela é gerada por outra causa e assim sucessivamente. Então, quando ele fala da teologia sendo a ciência primeira, ele está falando que ali é a fonte de todo o saber, é a primeira ciência, é de onde vai discorrer tudo, né? Então, ele vai colocar, na verdade, a teologia como a primazia do conhecimento. A teologia é onde o estudioso, né, vai mais longe em busca do conhecimento, né? Ele vai lá na fonte. Bom, importante destacar que não foram eles, né, no terceiro, quarto século, que foram os únicos que falaram de teologia. Antes deles mesmo, os pré-socráticos, tá? Já também tratavam da questão da teologia. Porém, eles, né, deixaram aí esses registros que são importantes para a gente entender. Vamos agora dar um salto, né? Nós vamos agora para uma definição de Karl Rahner. Karl Rahner é um teólogo católico, tá? E ele vai, né, abranger um pouco mais, explanar um pouco mais o termo teologia. Então, para Karl Rahner, a teologia é a explanação e explicação consciente e metodológica da revelação divina, recebida e aprendida na fé. Então, quando ele fala de explanação, já entra, né, numa mudança da teologia, tá? A teologia a partir dos pais, isso já estou falando aqui do segundo século, a teologia passa a ser o estudo de Deus e das suas doutrinas, tá? Então já vai ampliar, então não estuda somente a natureza de Deus, o caráter, o poder, mas estuda toda a obra de Deus, as suas doutrinas, a sua vontade, seus ensinamentos, né? E então aqui ele vai dizer que ela explana, né, a explicação consciente. Isso mostra a questão da teologia sempre alinhado com a razão, com a lógica, com a coerência, com a clareza, com a fundamentação, baseado em argumentos, então algo que seja consciente, que seja compreensível. Metodológica, porque aqui ele também destaca a questão que há uma metodologia, um método, né? A teologia, ela não é realizada por achismos, né? Ou cada um pensa de uma forma teológica. Não, existem métodos teológicos que são essenciais para se chegar ao determinado conhecimento. E também ela é recebida e aprendida na fé. Então envolve a questão também da crença. Lembrando, né, o Karl Rahner, ele vai, né, um teólogo católico, ele vai seguir a linha, né, do Tomás de Aquino, da escolástica, de que a fé não é uma coisa abstrata, pelo contrário, a fé é concreta, né? A fé, ela é a certeza daquilo que nós podemos, que nós não podemos ver, né? Mas ela é certeza, é uma prova. Então, a fé é uma condição que Deus nos dá para entendermos coisas que pela razão nós não compreenderíamos. Então, o próprio Tomás de Aquino, ele fala que a razão é serva da fé, né? A razão, ela vai servir a fé, mas chega um ponto que a razão não consegue mais caminhar. E aí entra a fé. Agora, passando aqui para um outro teólogo, um teólogo reformado, tá? Que é o Vincent Chung. Vincent Chung, ele vai dizer que a teologia refere-se ao estudo de Deus
Quando usado num sentido mais amplo, a palavra pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura. Tá? Então aqui a gente já tem uma definição da teologia mais acadêmica, né? A teologia que entrou nas universidades, e aí o foco não era o estudo de Deus, né, em si, estudar a natureza de Deus, mas as doutrinas do cristianismo, as doutrinas da fé, as doutrinas que são preservadas pela ortodoxia, né? Então, aqui o Vincent Chung, ele amplia, né, a nossa compreensão da teologia, por isso que a teologia é algo que você começa hoje a estudar e você não vai terminar, porque são muitas doutrinas, muitas obras produzidas, muito conteúdo, e aí a gente vai se apaixonando, né? Eu estudo teologia há 25 anos e quero viver, né, até os 100 e poucos anos, e quero, né, gastar todo o meu tempo estudando, né, a teologia, porque eu sei que é um universo vasto, né? Tenho várias formações em várias áreas do campo do saber, filosofia, história, pedagogia, letras. Porém, né, teologia é a ciência primeira, como diz Aristóteles. Charles Rhodes, que é um teólogo, né, reformado, ele vai dizer que a teologia é a ciência das coisas divinas. Se por coisas divinas ou as coisas de Deus, ele quer dizer as coisas que se ocupam de Deus. Então, a teologia se restringe a um discurso concernente a Deus. Bom, que ele trata da teologia como ciência, isso é muito importante, né? Isso foi uma das evoluções, né, da teologia ao longo da história. A teologia, ela teve início, ok? Estou falando aqui da teologia cristã no segundo século. Tá? Começaram algumas obras teológicas no segundo século. Até o período medieval, ainda a teologia estava no campo da prática. A questão de aprender para poder ali servir a comunidade. Quando chega da Idade Média, com o movimento das universidades, a teologia ela passa a entrar para um campo mais público, né? Onde há necessidade de um rigor científico. Né? Então, há interesses de que a teologia pudesse ser mais investigativa, mais teórica, e aí ela criou, né, essa roupagem também de ciência. Tá? Isso não anula que a teologia ela tem que ser prática, que a teologia tem como objetivo a formação do caráter cristão, a comunhão com Deus, a capacitação para o serviço eclesiástico. Não anula, mas houve, né, esse acrescento que eu acho muito importante quando ele é bem medido, bem dosado, né? Dessa roupagem da ciência. A ciência ela é importante também para esse crescimento e desenvolvimento, né, da teologia.